Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Natália Custódio Tarô e Oráculos. Vamos começar aqui nesse canal a ter vídeos sobre signos, tiragem dos signos. No vídeo de hoje a gente vai começar com o signo de Áries. Então, se você tem Sol, Vênus, Lua, Ascendente ou Júpiter nesse signo, fica aí para dar uma olhadinha nas informações que vão sair com o tarô. Vou começar o jogo, a tiragem, com esse tarô que é o Greenwich Tarot. Ele é bem bonitinho. Vamos ver qual é a mensagem que a espiritualidade tem para você. Espiritualidade, qual a mensagem que os arianos que estão aí vendo o vídeo precisam ter, precisam receber? Qual a mensagem que os arianos têm para receber, que eles precisam entender, que eles precisam saber? Não sei se pegou o vento aí no microfone, se pegou, peço perdão. Vamos lá. Deixa eu abaixar mais um pouquinho, para vocês conseguirem ver um pouquinho as cartas. Qualquer coisa eu mostro para vocês, conforme forem saindo. Nossa mãozona ali na... É isso, gente, arrumando a câmera na vida real, no ao vivo. Vamos lá. Qual é a mensagem que temos para os arianos que estão vendo esse vídeo, por favor? Pajem de paus. Rei de paus. Tá. Ai, bichinho. Sai, bichinho. Caiu essas duas cartas. Aqui, claramente... Não presta atenção na minha unha, tá? Porque eu ainda tenho que fazer ela. Claramente é o momento que você tá tendo que agir, né? É o momento que você tem que agir, é o momento que você tem que fazer as coisas acontecerem ou algo acontecer e tá precisando que você vá lá e faça. A energia de paus, ele vem muito com essa energia da ação e o que conecta muito com arianos, né? Porque ariano tem aquela energia da impulsividade, de vai lá e faz e não pensa muito, só começa a fazer o que precisa ser feito. Às vezes não tem muita noção do que tá fazendo, mas lá faz do mesmo jeito. Interessante. Sobre o que vocês estão falando aqui? Qual é o assunto dessas cartas? Qual é o assunto desse jogo? 9 de paus. Rei de espadas. E o mundo. Interessante. Áries, você está precisando realmente agir perante uma situação que você já vem fazendo algo em relação a ela há muito tempo. Você já vem colhendo certos frutos dela há um tempo. Não é algo do zero, não é algo que você não sabe, que você não conhece, que você não entende. Que você... tô começando nisso agora. Não, é algo que você já faz, você faz muito bem, porque você tem bons resultados, só que agora você precisa de mais um pouco. Você precisa fazer algo a mais em relação a essa situação. Vamos entender um pouquinho melhor? Rei de ouros e 3 de copas. Se for na área de trabalho, se você está trabalhando, você é muito bom no que você faz, ou você está fazendo algum curso, alguma coisa, começou num novo emprego, que você traz bons resultados, você tem boas métricas, enfim. Aqui está dizendo com esse rei de ouros e o 3 de copas que se você está pensando, por exemplo, tem algo no seu trabalho que você teve uma ideia, né? Mas você, vamos dizer que você não é o chefe, você não é o líder. Você precisa comunicar a essa pessoa, ou enfim, essa ideia que você teve, porque é algo que vai te trazer bons frutos, vai te dar um bom resultado e vai te trazer notoriedade com esse rei de ouros.
diz sobre isso, que é algo que você vai ser visto por isso. Aqui é o 3 de copas. Você vai ser visto, você vai chamar a atenção após essa ideia, essa opinião, esse ponto de vista, fazer algo de diferente que você já está pensando em fazer, só que as gatas. Só que você pode estar se sentindo, será que eu faço isso? Talvez eu não vou ser ouvido, talvez não vai ser implementado, mas vai sim, porque é uma boa ideia e é algo que que os outros não pensaram. É algo pioneiro, podemos assim dizer. Mas o que, espiritualidade? Mas o que Áries precisa saber? Por favor. O carro. E 2 de... Exatamente, 2 de espadas. Natália, você pode chegar aqui para falar, então, Natália, na verdade não tem essa de trabalho, não tem nada disso, na verdade eu tô pensando em sair de um emprego, sair de um local, cidade, casa, mudar de local, enfim. Aqui tá falando que seguir em frente. A ideia que você tá tendo, o posicionamento que você precisa ter, o que tá passando na sua cabeça, que você tá pensando em fazer, faça. Faça, óbvio, né? Faça com prestando atenção, no sentido de trace uma rota, trace um raciocínio, pesquise antes, enfim, faça um planejamento. Mas se você já está fazendo isso, se você já está pensando isso há um tempo, é uma ótima ideia. É uma ótima forma de conseguir uma certa... Ah, fulano de tal tá fazendo isso, essa pessoa tá fazendo isso. Olha só como essa pessoa teve essa ideia, ou nossa, aquela pessoa saiu daqui, foi pra sei lá onde, e tá dando certo a vida dela. Vai ter essa visão das outras pessoas, mas de uma forma muito positiva. Não é de uma forma negativa. E você vai se sentir também muito bem, porque você vai ter dado voz a si mesmo, a sua intuição, enfim, aquilo que você acha que é certo para você. Muito interessante, Áries. Pagem de ouros. Mais uma, por gentileza. A roda da fortuna, tá? Mais uma. Três de ouros. Muito direto o seu jogo, Áries. 5 de paus. Qual é o assunto aqui dessas 4 cartas? Já pulou. 8 de espadas, mais uma, por favor. Tá, entendi. Alguns arianos que estão aí estão pensando em fazer essa mudança, estão pensando nessa atitude que podem tomar, mas só que estão com medo porque talvez venham de um passado, enfim, que sempre foi muito julgado, sempre foi muito... não foi muito ouvido, sabe? Ou tá numa situação em que não se sente ouvido. E pode existir um medo de agir, um medo de ir lá e fazer a situação. Esse daqui é o 8 de espadas, esse daqui é o As de espadas. E esse medo, ele pode te travar. Porque tem algo que você pode fazer por você, pelo seu caminho, pelo seu trabalho, pelo sua família, enfim, que se você fizer vai ter um ótimo retorno. Você vai se conectar com mais pessoas, vai conseguir ideias novas, vai ser visto, como eu falei antes. Só que talvez esse medo de agir, esse medo de será que vai dar certo, será que eu consigo, será que eu sou capaz, pode te travar. Talvez você também não se sinta boa o suficiente. E isso não é uma realidade, isso daqui é a sua mente. É a sua própria mente que está mentindo para você, tá criando uma ilusão, algo que não existe, sabe? Pelo medo mesmo, pelo medo de não dar certo.
E vamos ver, se você, apesar que já falaram, né, mas vamos conferir. Se o ariano seguir em frente, se o ariano, não, vou fazer isso apesar do medo, apesar de não me sentir muito confortável nessa situação, se o ariano ele foi lá e fazer, qual vai ser o resultado disso para ele, para os caminhos dele? O imperador. Tô falando que você vai ser visto, tô falando que você vai ser notado, que talvez você até melhore uma posição no seu trabalho, ganhe uma promoção, ou você tenha uma ideia muito boa para algo novo. Ah, não, vou começar a empreender, vou virar meu próprio chefe, minha própria chefe. Muito interessante isso. O imperador e 3 de espadas. Então aqui você vai conseguir se posicionar. Se a gente não tá falando, né, porque como é uma tiragem geral, são muitas pessoas vendo, se a gente tá falando sobre alguém que precisa se posicionar sobre alguma situação que não faz bem, por exemplo, familiares ou amizades ou um relacionamento que já não está mais funcionando, ou pessoas que são intrometidas, podemos assim dizer, você deve e não deve ter esse medo do 8 de espadas de se posicionar, de falar, de dizer o que está passando na sua cabeça. Porque quando você se posiciona, quando você fala, quando você mostra, exatamente. Rainha de paus, o sol, o pendurado, 10 de ouros. Quando você se posiciona, quando você fala, não, vou fazer isso, não, eu não quero mais que essa pessoa, essa situação se meta na minha vida, você consegue ganhar uma certa notoriedade dos outros, sabe? E você se sente mais forte mesmo, porque esse imperador aqui, ele tá bem fortão, assim, ele tá tipo, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô protegendo a floresta, eu tô protegendo os animais, no seu caso, eu tô protegendo os meus interesses, eu tô protegendo o que eu acredito, o que eu quero pra minha vida, o meu território, as minhas crenças, a minha casa, os meus caminhos, e ninguém vai passar por isso. Eu não vou mais ir pra casa, eu não vou mais viver minha vida com medo. Eu não vou mais me permitir ouvir tudo calada. Eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero mais ter medo de falar as coisas. Eu não quero mais ter medo de me posicionar. Eu quero ir fazer, eu quero escolher o que é melhor pra mim. Eu quero ser reconhecido pelo que eu faço, pelo que eu quero pra mim, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho... eu tenho uma certa posição de poder, de inteligência, enfim, para falar, para dizer. Isso aí, Ares, muito bem, tem que ser assim mesmo, porque é uma coisa que eu sempre falo, se você não se posiciona sobre a vida, boa sorte, qualquer coisa vai servir. Porque você não está dizendo para o universo, para si, o que você quer. E quando você começa a dizer, quando você começa a se posicionar, quando você entende tudo que você já conseguiu fazer e tudo que você consegue fazer, e você tira essas amarras mentais, enfim, você vai pro mundo e consegue aquilo que deseja. Vamos ver, deixa eu pegar um outro oráculo. Deixa eu pegar dos nossos amados elementais. Esse daqui é dos oráculo dos duendes, se eu não me engano. Oráculo dos duendes, ele é bem bonitinho. Vamos ver uma carta conselho para você. Amados amigos elementais, qual mensagem vocês têm de conselho para os nossos arianos, por favor? Para esse momento que eles estão vivendo, para essa coisa que eles têm que se posicionar, falar, confiar em si mesmo, no próprio taco deles. Qual a mensagem, conselho vocês têm para os arianos, por favor? Não sei se apareceu no vídeo, mas deu um pulo
limpeza energética. Faça uma limpeza energética, prepare um banho com suas ervas preferidas e mentalize a limpeza de todas as energias negativas. Nossa, gente, eu tô tremendo, né? Que bonitinha. Duendezinha, deixa eu ver mais uma carta. Mais uma carta, por favor. Para os nossos arianos elementais. Por gentileza. Tá no momento de você também olhar para si, né? Porque essa limpeza energética tem essa parte também de banho, se você se sente confortável em fazer, é uma boa ideia, uma limpeza energética com ervas, sal grosso, mas também aquele momento de autocuidado, sabe? De tirar um tempo para si, um tempo para pensar em tudo. Você lembra que eu estava falando antes, um momento para escrever, para poder criar uma rota, criar um caminho, criar coisas que você precisa fazer e traçar essa meta? É um bom momento para isso, para olhar para dentro e fazer coisas que fazem bem para você. Mais uma carta conselho, por favor, elementais, para os nossos arianos, por favor. Conexão. Escute, mas... Maravilhoso. Escute, mas nunca perca a sua voz. A conexão se dá através de trocas verdadeiras. Nossa duendezinha maravilhosa falando. Acho que tá bem claro. Fale aquilo que você quer, faça aquilo que você quer, que faz sentido pra você, que ressoe com a vida que você deseja pra você. Você é muito bom no que faz, você sabe se comunicar bem, o trabalho que você faz, você traz bons resultados, ou você tem boas ideias, ou você tá com uma boa ideia no momento. Então, é o momento de olhar para dentro, traçar uma meta, uma rota e manter todas aquelas pessoas que realmente têm uma troca verdadeira, que é uma via de mão dupla, e não só você entrega e você não tem nada de volta, sabe? É um momento de olhar para si, de confiar no seu poder pessoal, no seu conhecimento. E se você está no momento em que fala assim, nossa, Nath, mas eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou, eu estou me sentindo perdida. É o momento de você olhar para si, mesmo assim, é o momento de você encontrar as respostas dentro de você, porque fora você não vai encontrar, vai ser dentro. Porque tudo que acontece na nossa vida fora, trabalho, relacionamentos, é o que está acontecendo dentro da gente. Então aqui as cartas dos elementais está falando para você se conectar com você mesma e com o propósito que você quer para sua vida. E não com os seus medos ou as suas travas. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Meu cachorro tá latindo. Enfim, queridos arianos, espero que tenham gostado da mensagem, espero que tenha ressoado com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!